Muito boa noite, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Como está a vida desse outro lado da tela, desse outro lado do espelho? Somos sim espelhos uns para os outros e os meios de comunicação favorecem muito, multiplicam muito o contato entre as pessoas. Se a vida é uma sala de espelho, como diz a mitologia maia, é inegável que a revolução dos meios de comunicação constante que nós vivemos hoje em dia multiplicou por diversas vezes a quantidade de espelhos que nos cerca, não é? Muito interessante essa figura do outro como espelho, referendada pela filosofia, pela psicologia. As próprias palavras são preciosas porque o espelho serve à reflexão. Diante do outro, nós precisamos refletir sobre o comportamento humano em geral, sobre nós mesmos em particular. Precioso esse movimento, que é o movimento que baseia esses nossos encontros, nos quais, sob a direção, sob o roteiro de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos fazendo essa reflexão do fora e do dentro, do outro e do eu, como ferramenta imprescindível da evolução. A evolução será fruto de 3 ferramentas fundamentais. O conhecimento, é pelo conhecimento que nós crescemos, mas é pelo autoconhecimento, a segunda ferramenta, que nós nos transformamos. E essa transformação se consolida, se efetiva, com a terceira ferramenta, que é a prática do bem. Então, conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem são as 3 ferramentas que precisam ser dominadas pela criatura, por cada um de nós, para que avancemos, para que nos desenvolvamos, para que amadureçamos. Convite imperdível feito para todos nós, não é? Muito bem, nesse processo de conhecimento, autoconhecimento, e mesmo da prática do bem através da fé raciocinada, que é como o espiritismo se situa, um dom nosso, uma característica essencial do ser humano, merece a nossa reflexão hoje. É a razão. Estamos no item inteligência e instinto do capítulo 4, princípio vital, desse fabuloso O Livro dos Espíritos. Um livro de entrevistas onde Allan Kardec fez 1019 perguntas, as mais relevantes da alma humana, as que mais intrigam a alma humana, e obteve 1019 respostas por parte de fabulosos, iluminados espíritos de luz. Nessa pergunta de hoje, nós falaremos sobre a razão, sobre a inteligência, que, como nós dissemos, é um dom fundamental
a ser utilizado no conhecimento da vida, no conhecimento do outro, no autoconhecimento e na prática do bem através da fé raciocinada. Razão, esse grande orgulho do homem atual, do homem civilizado, que tanto se vangloria da ciência, do conhecimento, do domínio da natureza através do conhecimento das leis da física, das leis da química, das leis da eletricidade, da termodinâmica. São fabulosos mesmo os avanços da ciência e não há como questionar ou como negar isso. Ao contrário, é imprescindível nós valorizarmos essa questão. Mas será que a razão é o único caminho de evolução? O que podemos dizer do instinto? Foi a pergunta de Kardec. Na questão 75A, Kardec pergunta assim: por que motivo a razão nem sempre é um guia infalível? A resposta dos espíritos vem assim: ela seria infalível se não fosse conduzida pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, já a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Muitos conteúdos a serem trabalhados em tão poucas palavras. Na questão anterior, os espíritos tinham falado a Kardec que o instinto nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, afirmando o seguinte: o instinto jamais se engana. E então Kardec entra com essa pergunta: por que motivo a razão nem sempre é um guia infalível? E a resposta é: ela seria infalível se não fosse conduzida pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Vamos dar uma parada por aí e tentar entender essa distorção da nossa razão. De onde vem? Como lidar com ela? É como se a razão fosse uma luz nas nossas vidas e como luz ela nos possibilitasse enxergar as coisas como são. É assim mesmo que a razão age sobre o nosso espírito. Nos dá informações, nos dá condições, nos dá lucidez para entendermos as coisas como elas são. Isso, porém, se nós não estivéssemos no manuseio de nossa razão. A razão é sim lógica, é sim lúcida. Mas como somos nós, seres humanos primitivos, que estamos no comando, na direção da razão, muitas são as distorções jogadas na inteligência humana. Como compreender isso? É como se a razão
fosse uma luz que tivesse, porém, que atravessar um vidro. Esse vidro, ou esses vidros que estivessem no caminho dessa luz, nós poderíamos dar um nome com os espíritos que responderam para Kardec, que são a má educação, o orgulho e o egoísmo. Sobre a má educação, o que nós podemos dizer? Nós vamos nutrindo crenças, preconceitos, ideologias. A razão compõe tudo isso. E essas ferramentas acabam funcionando como vidros sujos, grossos, coloridos, que distorcem as imagens do real, que ao invés de nos revelarem o real, nos desvelam, nos velam o real, nos ensombrecem, distorcem a realidade. Não é difícil percebermos isso na prática. Uma pessoa com muitas ideias na cabeça, com uma ideologia muito forte, fanáticos na sua ideologia, seja essa ideologia religiosa, filosófica, política, ele vai deixar de ver as coisas para ver apenas as cores que a sua ideologia imprimiu às coisas, aos fatos, às situações. A religião faz muito isso, a ideologia política faz muito isso. Vemos o que queremos ver, vemos o que somos capazes de ver. Ou, como disse o próprio mestre, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Porque o que vemos não é a realidade, mas é o que a nossa ideologia filtra da realidade. Compara aqui Kardec com um instinto. E os espíritos respondem sobre essa relação razão e instinto, inteligência e instinto, da seguinte forma, na continuidade da resposta dada. O instinto não raciocina. Já a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. A liberdade. A liberdade de escolha é fruto da razão. Nós precisamos compreender haver várias alternativas para então procedermos a uma escolha. Quem não percebe a existência de várias alternativas não tem o que escolher. Então a percepção das diversas alternativas de resposta a uma dada situação são possibilitadas pela razão, pela inteligência. E essa inteligência, infelizmente, distorce a visão da realidade, de forma que, ao invés de enxergarmos mais com a inteligência, como seria de se esperar se a inteligência fosse manuseada por um espírito lúcido, desprendido, evoluído, a razão distorce, corrompe, enviesa a realidade. Por quê? Porque nesse nosso mundo, nessa nossa humanidade, nesse nosso estágio evolutivo,
As nossas emoções, a nossa emotividade, as nossas ideias, a nossa ideologia funcionam como fatores de distorção. Nós precisamos ser capazes de observar, investigar, averiguar nossas razões e nossas emoções constantemente. Exatamente para não sermos enganados com essas distorções e com isso tomarmos decisões infelizes. Fundamental vigiar-nos constantemente em nossas razões e emoções, para constantemente questionarmos as ideias que possuímos, as crenças nas quais nos alicerçamos e podermos finalmente buscar o real que está para além do imaginado pela nossa mente. Há um real, há uma verdade. Tantas são as nossas distorções que a filosofia chega a supor que não existem fatos, apenas versões. Que não existe realidade, apenas teorias, ideias, concepções. Nós não somos dessa radicalidade e entendemos que, mesmo que os vidros sejam sujos e distorçam a luz da razão, os fatos estarão lá. A realidade não pode ser apagada pelas deturpações da mente. Precisamos demais entender que sim, o instinto por não raciocinar, ele traz a verdade automática, a reação espontânea, com praticamente nenhuma margem de distorção. A teoria da comunicação fala isso, que um emissor produz uma mensagem e atinge um receptor. Esse é o mecanismo da comunicação. Se entre o emissor e o receptor existem essas tais ideias, essas crenças, essas ideologias, esses preconceitos, e é inevitável, é fundamental, é inevitável que eles existam, é fundamental reconhecer esses preconceitos, essas ideias, essas crenças como fatores de distorção da nossa relação com a realidade. Percebamos isso. Sem a razão levantar esses interesses, esses preconceitos, esses pontos de vista, com o instinto nós reagimos espontaneamente, imediatamente, frequentemente com muito mais verdade, com muito menos distorção do que o raciocínio, a inteligência, que reflete sobre as conveniências, sobre as coerências, e com isso produz teses ideológicas que muitas vezes, que quase sempre não correspondem à realidade. Vamos ao comentário de Kardec sobre isso. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita porque suas manifestações são quase sempre espontâneas.
As manifestações da inteligência são produto de uma avaliação e de uma decisão. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia com a inteligência, ou seja, com a vontade e a liberdade. É muito interessante nós percebermos a ação do instinto e a ação da inteligência como fabulosos intermediários entre o eu e a realidade, entre o eu e o outro, entre o eu e a verdade. Que essa percepção nos faça investigar, observar constantemente nossa razão, nossas crenças, nossos preconceitos, como uma pessoa que usa óculos precisa constantemente observar se eles estão sujos, riscados, se não possuem uma mente colorida que distorce a noção de realidade do que ele observa na vida. É o vigiai e orai ensinado por Jesus. Não basta mais olhar as coisas, atuar sobre as coisas. É fundamental que nós vigiemos a nós mesmos na relação com as coisas, na relação com outros seres. Será que isso que eu estou pensando a respeito de uma coisa, de uma situação, de uma doença ou de um outro ser é real ou é as minhas crenças, são as minhas crenças que estão sendo mobilizadas e distorcendo a imagem que eu tenho da vida? É imprescindível essa observação constante. Vigiar constantemente se as ideias que estamos tendo sequer às vezes são nossas. São muitíssimas as influências de ideias plantadas pela publicidade, pela cultura, por tudo que nos cerca. Tudo o que nos cerca influencia sobre a nossa forma de pensar, e a nossa forma de pensar é decisivamente influente sobre o que nós enxergamos da vida. Tenhamos essa consciência. Vigiemos constantemente. Não vigiemos para nos punir, mas vigiemos como quem observa, como um estudioso de nós mesmos. Que essa observação nos traga a lucidez, porque com ela aprenderemos as distorções causadas pelo nosso ego, compensaremos essas distorções para tentar enxergar melhor o que está diante de nossos olhos e, acima de tudo, aprenderemos a limpar os óculos com os quais vemos a vida dessa multidão de distorções que acumulamos com nossos preconceitos, nossos interesses, nossas crenças, a enormidade dos fatores que surgem do nosso ego. Por isso, o ego, o egoísmo e o orgulho são tão importantes como objetos de estudo. Aprendamos a estudar constantemente, em todos os momentos da vida, qual é o nosso orgulho, como o nosso egoísmo atua sobre nós.
esse passo atrás, essa observação constante é absolutamente imprescindível para todos nós. Com ela, nós teremos condições de neutralizar as distorções e passar a enxergar parcelas cada vez maiores da realidade real. Que assim seja para vocês e para mim. Observemos os nossos óculos, limpemos os nossos óculos e finalmente enxerguemos o que está diante do nosso nariz, para assim fazermos luz, fazermos lucidez, ganharmos coragem de viver o que precisa ser vivido. Que assim seja, graças a Deus, muito grato pela companhia nesse nosso momento tão precioso. Paz e bem para todos nós. Graças a Deus. Muito bom. Até a próxima, até amanhã. 6 da tarde, como sempre. Até.